Existe um ponto-chave para você fazer um corte de cabelo reto, não é? Existe uma maneira mais eficiente para você fazer um corte de cabelo reto. Não é só apenas você puxar esse cabelo e você cortar. Como eu sempre falo, nas escolas convencionais eles ensinam que você pega uma mecha, você separa ela vai ser a sua guia, onde você depois vai separar diversas mechas. Mas existe uma diferença, existe uma maneira mais eficiente, existe um ponto-chave para você saber, para você poder fazer esse cabelo reto. É a divisão correta, com menos divisões, com menos desconexões, para poder facilitar, para você não se perder. O grau correto para você fazer um corte reto, que não é só você pentear e cortar. O corte reto é aquele corte que você consegue deixar ele todo direitinho, não é? A posição da cabeça da cliente, a sua posição de mão, e tudo isso vai facilitar para que você consiga fazer um corte de cabelo reto, legal? Sem você se perder, com 100% de segurança, sem ter medo de fazer isso errado. Eu vou mostrar isso para vocês agora. Então vamos lá, vou pegar minha boneca aqui, minha manequim, não é? E vou colocar aqui na frente para mostrar para vocês, não é? Olha lá, ela tá aqui, o cabelo dela tá todo esticadinho e eu vou mostrar para vocês aqui o ponto-chave. O ponto-chave para você fazer um corte reto, não é? Reto, de comprimento. Quando eu falo reto de comprimento, é aquele famoso corte de manutenção, aquele famoso corte de pontinhas, não é? O que a gente faz, né? Qual é o ponto-chave para você fazer um corte desse aqui rápido e ter segurança sem medo de errar? Para você fazer um corte reto, com eficiência e com segurança, você tem que aplicar a geometria do corte, a geometria plana. O que é geometria plana, Marcelo? O próprio nome já diz. Plana vem de planície. É tudo aquilo que é reto, não é? E quando eu já falei aqui, se você já memorizou, a geometria de espaço, a geometria plana, ela é simbolizada por uma linha reta, não é? E a gente sabe ali qual é a divisão correta, qual é a posição de mão e qual é o grau correto para mim fazer um corte reto. Eu mostrei também eu vou mostrar aqui que não basta apenas você pentear e cortar esse cabelo aqui. Muita gente acha que o corte reto é aquele que ele é todo retinho aqui. Não, ele pode até ser meio baulado, mas o corte reto é aquele que não tem graduação. Então, você dominando a geometria do corte, você sabe que para fazer um corte de cabelo reto, de comprimento, rapidinho e perfeitamente, você tem que aplicar a geometria plana. E como é que eu aplico a geometria plana? Dessa maneira. Primeiro, a gente tem que fazer a divisão. A gente vai fazer aqui uma divisão de orelha a orelha. Não é? E do outro lado aqui. Vamos lá. Uma divisão de orelha a orelha. Vou prender esse cabelo aqui, ó. E aí, primeiro ponto, por que você se perde? Você se perde porque na escola você aprendeu a tirar uma mechinha, como eu já expliquei, depois você vai, pega outra menor, você puxa, trabalha na sombra, aí você vai, pega outra, puxa, trabalha na sombra, só que você vai apagar isso da sua mente. A partir de hoje, você vai usar somente um corte reto, 2 divisões, ou 3, como você quiser. Ela vai vir aqui de orelha a orelha, não é? Só que eu faço questão que ela seja bem limpinha, de orelha a orelha, não é? E parietal direito e parietal esquerdo. Então você vai separar a parte direita e a parte esquerda, não é? E deixar a parte de trás toda aqui para você cortar o cabelo. Detalhe, como é um corte de cabelo reto, por isso que eu falo que você tem que dominar a geometria do corte. E aqui no caso, por que você tem que dominar aqui a geometria plana? Como se trata de um cabelo reto, e a cliente já me mostrou, não é, no book, o tipo de corte que ela quer, o que eu vou fazer? Eu já sei. Minha lousa aqui, o meu LCD desligou. Eu já sei o tipo do corte que a cliente quer, então eu não preciso de ficar tirando mechinha por mechinha para mim poder cortar esse cabelo. Como eu já tenho a noção e já sei o que ela quer, o que eu vou fazer? Vou deixar essa mecha aqui, vou separar uma mecha só e vou executar esse corte em uma mecha só. Eu não preciso de ficar separando diversas mechas. Só que para isso eu tenho que dominar o quê? Essa geometria plana. Fazer essas 2 divisões, ou 3, como vocês acharem melhor, por causa da lateral direita e esquerda. E depois eu tenho que saber o quê? O grau. Como é um corte reto,
Não é somente puxar aqui, porque se eu elevar sutilmente esse cabelo para cá, ele vai sair do corte reto, ele vai sair do 0 grau, então ele vai o quê? Ele já não vai ser tão 100% reto, ele vai ficar aquelas pontinhas aqui na frente levemente mais curta, então ele já não é 100% reto. Então o que você tem que fazer? Direcionar essa mecha sempre a 0 grau. E eu garanto que essa mecha vai dar 0 grau, como? Olha lá, minha mão está aqui, quando eu encosto aqui as costas da minha mão no pescoço aqui da minha cliente. Olha lá, eu encosto aqui, direciono essa mecha para baixo, ela não está nem assim, olha lá, peraí que eu estou vendo aqui, a câmera está desfocando, ela não está nem assim e nem assim, aqui ela já distorce esse grau, ela já não está tão a 0 grau, então você tem que puxar ele sempre aqui para baixo, olha lá. Uma dica para você garantir que esse cabelo está a 0 grau, é você pedir para sua cliente inclinar sutilmente a cabeça para frente, como você está vendo aqui da minha manequim, ó. Vou até puxar um pouco mais para cá para o pessoal do Instagram ver, não é? Sutilmente, e projetar ela aqui, ó. Porque quando a cabeça está levemente para cá, você está acentuando um pouco mais esse grau. Aí você vem aqui, ó, projeta essa mecha aqui a 0 grau e executa esse corte aqui. Você vê que o cabelo está bem retinho para cá e o 0 graus ele está para cá. Depois eu mostro para vocês um gráfico onde mostra tudinho bonitinho o transferidor que ele mostra esse grau. Então você dominando aqui, ó, 0 grau e você vindo com a sua posição de mão numa horizontal, sempre paralela a essa projeção da mecha, você consegue fazer um corte reto com 100% de segurança. Aí detalhe, você vai cortar aqui, aqui vai ser a sua referência, depois você vai vir aqui, seguindo a sua referência do meio, e depois você vai vir para cá. E depois que você cortou toda essa sua parte de trás, você vai vir para a minha lateral, pedir para a cliente inclinar a cabeça para o lado, porque eu pedi para ela inclinar para frente. Você vai projetar essa mecha aqui a 0 grau, ó, 0 grau. Vai pegar a sua referência que já foi cortada aqui atrás e vai apenas seguir ela. Seguiu. Partimos para o outro lado. Aí aqui você vai fazer a mesma coisa. Você vai pedir para sua cliente tombar a cabeça ligeiramente para o lado de lá, não é? Aí ela desce ligeiramente para o lado de lá, você vai separar a mecha, você vai seguir a sua mecha guia que está aqui na parte de trás que você cortou esse cabelo, você vai projetar essa mecha, deixa eu pegar meu pente, você vai projetar essa mecha e vai seguir a sua referência aqui de trás, sempre com 0 grau, posição de mão reta, legal? 0 grau e projeção de mão reta. Então, o ponto-chave, não é, para você fazer um corte de cabelo reto, rápido e perfeito é você dominar a geometria plana. E o que é a geometria plana? São duas divisões, parte de trás e parte da frente, parietal direita e parietal esquerda. Você dominar o 0 grau e a sua posição de mão numa horizontal. Numa horizontal, às vezes eu me atrapalho aqui. Então, para você fazer um corte reto, vou reprisar aqui mais uma vez. Apenas duas divisões, parte da frente e a parte de trás, parietal direita, parietal esquerda. Depois a parte de trás você não vai precisar de ficar tirando diversas desconexões, com apenas uma desconexão, a 0 grau, não é? O grau correto, não é só você pentear para baixo e cortar, é a 0 grau, colocando a sua posição de mão numa horizontal e você vai executar aquele corte de uma vez só. Depois você vai pegar a referência traseira e vai partir para as laterais e vai executar esse cabelo a 0 grau. E como é que eu faço para garantir esse 0 grau? Eu vou pedir para minha cliente, vou ficar aqui para inclinar a cabecinha sutilmente para frente, para mim pousar minha mão aqui no pescoço dela e executar esse corte. Quando eu for fazer a lateral, a mesma coisa. Não é fazer para ela ficar assim, é sutilmente, só para poder você encostar a mão aqui e você garantir que esse cabelo vai ficar retinho, sem nenhuma graduação, aquele cabelo mais pesadinho e fica um corte reto, rápido e perfeito. Você seguindo essas 3 dicas, a divisão de duas partes, você sabendo o grau corretinho, 0 grau, e colocando a sua posição de mão em horizontal, você consegue fazer esse tipo de corte de cabelo, qualquer tipo de corte. É o comprimento, aquele famoso de corte de dedinhos, aquele cortinho reto em no máximo 10, 15 minutinhos. Agora eu vou pedir para vocês, se vocês têm alguma dúvida, bota aqui uma dúvida para mim, que eu vou fazer de tudo para poder responder vocês.